Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast No Direito. Eu sou André Luiz Oliveira, estou aqui acompanhado da minha sócia Kelly Mendonça Olá, e hoje nós teremos uma convidada muito especial muito mesmo. para poder alertar quem está nos assistindo a respeito de eu acho que até uma questão de utilidade pública, né, Kelly? Sim, questão de utilidade pública, né, para os nossos clientes, para todos aí, uma questão muito, muito importante. Estamos aqui hoje com Verusca Constenaro, Olha, professora, advogada, autora. Muito bem-vindo. Obrigada, sempre uma satisfação estar aqui com vocês, doutora André, doutora Kelly, e a todos, né, que vão ter acesso à informação que é tão necessária, né? Quantas pessoas aí estão envolvidas em golpes, fraudes do empréstimo consignado, e às vezes uma informaçãozinha aqui que eles vão conseguir aqui assistindo o podcast até o final vai ser o suficiente para já, de repente, ter a noção que está sofrendo esse desconto e até mesmo ficar alerta, porque tem medidas que podem ser feitas também até para bloquear, enfim, para minimizar os danos. muito bom. Hoje nós iremos falar de empréstimo consignado, que é algo que de repente surgiu ali essa possibilidade para os aposentados, para os pensionistas, até se estendeu para quem recebe benefício de prestação continuada, que é o BPC, e que nós temos percebido, né, Kelly, que acaba ali interferindo na renda do Sim, aposentado. muito, porque eles falam, mas é 30% ou que seja mais, mas para quem pensa naquela pessoa que recebe o BPC, ele já tem aquela questão de hipossuficiência. E ainda tirar essa fatia de 30% é muito. Outros também aposentados, né, que têm um empréstimo, eles acabam comprometendo demais. Então, assim, às vezes eles têm 5, 6, 7 e vão se renovando e os empréstimos não chegam ao final. Essa que é a grande preocupação. Eles não conseguem receber efetivamente o seu benefício, né, de forma integral. Sim. E, doutora Verusca, você que é uma expert nesse assunto, tem livros sobre esse assunto. Fala um pouquinho para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, a respeito dessa questão do empréstimo consignado, ali um pouquinho das origens e o quanto isso às vezes pode comprometer ali a questão da renda do aposentado, do pensionista. Tá certo. Então, primeiramente, o empréstimo consignado, né, que deveria ser uma vantagem para os pensionistas, aposentados, porque de fato ele tem uma das menores taxas de juros do mercado. Ele é previsto pelo INSS desde 2008 e principalmente muito próximo ali à pandemia, a gente já estava escutando vários relatos de vários idosos, né, principalmente essa população que é mais vulnerável, acenando com problemas de empréstimo consignado. E isso se intensificou muito, doutora André e doutora Kelly, durante a pandemia, porque a gente tinha acabado de migrar, né, das agências do INSS para uma plataforma digital. Exato. Então, as pessoas, isso dificultou inicialmente que os nossos clientes consultassem lá, né, observassem por que o benefício estava derretendo. Né? Exatamente, eles derretem, né? E aí, durante a pandemia, ficou escancarado que muitas quadrilhas especializadas em todo o Brasil, não é um problema só em São Paulo, mas isso acontece em todo o Brasil, com essa virtualização, né, essa tecnologia. Hoje isso é uma epidemia no Brasil inteiro. Exato. Onde quadrilhas conseguem acessar dados e, com isso, contratar empréstimos consignados e muitas vezes comprometer os nossos clientes aí ao longo de 7 anos pagando por algo que não Que contratou. não contratou. Hoje nós temos 2 tipos assim de comprometimento. Então, o BPC Loas, né, ou aquele benefício assistencial, ele pode ter um comprometimento máximo de até 35% do valor do benefício.
Ou para seja, já alguém. fugiu ali da Já regra dos fugiu da 30. regra. Para quem recebe um salário mínimo, somente um salário mínimo, porque assim, lembra, o BPC Loas, ele não tem aí o 13º, ele não tem mais nenhum, uma questão de aumento, ele exatamente um salário mínimo. Comprometer 35% é muito, É né? É muito. muito. E sabe, doutora Kelly, que desde a criação do empréstimo consignado, lá atrás, em 2008, dentro do INSS, o beneficiário do BPC, ele nunca pode contratar um empréstimo consignado. Exato, eu lembro exatamente disso. Não podia mesmo. E depois da pandemia, né, que muitas pessoas... O governo, na verdade, precisou criar estratégias para o dinheiro circular. Para uma circulação aí E aí foi permitido, então, salvo engano, a partir de 2022, foi a primeira vez que os beneficiários do BPC puderam acessar, então, essa linha de crédito. E aí teve uma confusão grande, isso foi parar até lá em Brasília, lá no STF. Porque a discussão era exatamente essa. Alguém que já tem uma situação, né, o próprio benefício fala, né, de vulnerabilidade, de miserabilidade. Será que está apto para contratar o empréstimo consignado e comprometer ainda mais a sua saúde financeira, digamos assim? Exatamente. E isso agora se confirmou hoje. O BPC pode sim contratar o empréstimo consignado. E é uma preocupação, né? Porque quem, obviamente, tem vários requisitos, né, para acessar o BPC, mas a gente tem um público muito característico. A gente tem, por exemplo, muitas pessoas em situação de rua que recebem o BPC. A gente tem muitos idosos que estão internados em casas de repouso, que recebem o BPC, muitas vezes com esse valor acabam pagando, né? Uma mensalidade, enfim. Tem questões também que eles pagam medicamentos, a gente está falando de idosos, né? E até mesmo a própria subsistência desses familiares, dessa pessoa que recebe desse segurado. Exatamente. E olha como você compromete toda essa questão, a saúde financeira dele, exatamente. Exatamente. E essas pessoas são mais vulneráveis porque né, eu acredito que todos imaginem aqui a dificuldade de uma pessoa em situação de rua ficar consultando o extrato para saber o que aconteceu. Muitas vezes eles não têm nem documento. Verdade. Exatamente. Mas a quadrilha dá um jeito de fazer o empréstimo consignado para eles. Isso. E como que essas pessoas vão depois procurar o Poder Judiciário para reverter isso? Muitos deles ficam ali realmente com essa dívida ao longo desses anos, porque sequer conseguem acessar o Poder Judiciário. Muitas vezes eu acredito que eles não tenham nem conhecimento, porque imagina uma situação, né? A pessoa que recebe o segurado, morador de rua, enfim, vulnerável ali, ele vai pensar em ir receber, ir atrás dos seus direitos. Muitas vezes aquilo acaba para ele, o que ele recebe já é o suficiente, então para ele tá bom, né? E ele acaba deixando realmente, ele não procura. Por falta de orientação. Por orientação, exatamente. Isso. Ele não tem nem conhecimento de que está sendo feito, que foi feito um empréstimo no nome dele, ou que está sendo descontado alguma questão. Sabe que eu recebo muitos clientes lá no escritório, né? E às vezes eles demoram para procurar um profissional de direito. Então, vamos lá. Tenho 2 dicas já imediatas. Olha! Dicas. Vamos lá. Primeira coisa, percebeu que o benefício previdenciário está derretendo? Você começou a receber um salário mínimo. E aí, vai lá, começa a sacar, não tem mais um salário mínimo. Diminuiu. Então, primeira dica, fica atento, se tem diminuição do seu benefício previdenciário, normalmente não é imposto de renda, como a maioria deles acha, ou desconto do INSS. Não, são empréstimos consignados que estão comprometendo o seu benefício. Primeira dica, então ficar de olho, derreteu o benefício, sinal de alerta. E segunda dica, sempre procure um profissional. E o profissional mais indicado, doutora André, doutora Kelly, sempre eu falo, é o próprio profissional que fez o seu benefício, né? Ou a sua aposentadoria, o advogado previdenciarista, porque ele já vai conseguir acessar o meu INSS, vai identificar o que está acontecendo. Porque se não for tomada nenhuma medida, essa pessoa normalmente fica 7 anos, que é o parcelamento máximo, né? São 84 meses, que dá 7 anos. Imagine, 7 anos
Com aquela dívida. pagando o empréstimo consignado. Que você não fez. Essa que não é nem eu ficar com a dívida, é o que você não fez, né? Exatamente. Você não fez essa dívida e você fica pagando aí valores absurdos que para essa pessoa faz muita diferença e de uma questão que você não fez, que você sequer solicitou. Exatamente. E, assim, até nessa questão, aproveitando o gancho, essa questão de procurar um especialista, o advogado que fez a aposentadoria, que conseguiu benefício previdenciário para aquela pessoa, é porque o extrato onde a gente enxerga os empréstimos, ele tem um monte de siglas, né? E tem margem de empréstimo, que aí o pessoal acaba confundindo se aquilo está sendo cobrado ou não. Tem um cartão ali também, que o pessoal confunde se aquilo está sendo descontado ou não. Então, é até por isso que precisa do especialista. Exatamente. O histórico de crédito, né, que é onde mostra a movimentação de quanto que entrou do valor do benefício, quais são os descontos, quando eles estão acontecendo, é algo totalmente complexo. Sim. Infelizmente, o INSS não fez algo para atender o público final, que são, na maioria das vezes, pessoas idosas, pessoas que têm dificuldade, às vezes até, né, não tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas a contento, a fim de lerem aquilo e conseguirem interpretar. E digo mais, até os próprios profissionais de direito, aqueles que não são especialistas, e principalmente outros advogados de outras áreas que não são previdenciários, que não lidam com aquilo todos os dias, eles pegam aquilo e é uma incógnita, porque realmente é muita informação, rúbrica, código, e a pessoa fica na dúvida se está sendo descontado ou se é crédito. Então, é primordial sempre consultar um advogado especialista. Eu imagino que você já deu palestras, cursos sobre esse tema, tem um livro sobre esse tema, e o que você encontra ali de profissionais, de advogados que tem essa dificuldade. Muito. Eu acho que toda hora você está ali recebendo mensagem: olha, doutora Verusca, eu tô com um caso assim, 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 me ajuda a decifrar esse código, né? Pois bem, e aí, doutora André e doutora Kelly, também tem um outro fator, né? A gente falou do BPC, e tem aqueles aposentados e pensionistas convencionais. Nesses casos, a margem consignável ela pode chegar até 45%. É um pouquinho diferente. O BPC tem uma margem menor e o pessoal, os aposentados e pensionistas convencionais comuns, né? Então, eles têm ali um comprometimento que pode chegar até 45%. Mas mudou essa margem tem pouco tempo. A gente teve muitas alterações das instruções normativas, né? E atualmente nós temos essa fixação. E como que é essa composição? Como que eu sei? Olha, 35% pode ser comprometido com os empréstimos comuns, convencionais. 5% no cartão RMC, que a gente vai falar que dá muito problema. O cartão. E mais 5% no cartão RCC. Então, nós temos hoje 3 modalidades. Vamos colocar assim, tá? Para o pessoal aí entender. 3 modalidades de empréstimo consignado. A pessoa pode ir a uma instituição financeira ou contratar eletronicamente, que nós vamos falar aqui também, e contratar 3 modalidades. Se eu contratar as 3 modalidades, eu vou comprometer até 45% do meu benefício. E o cartão de crédito, ele tem uma peculiaridade, porque nós falamos aqui que o parcelamento máximo do empréstimo consignado são 7 anos, certo? Certo, 84 meses. Só que no cartão de crédito, deixa eu contar para vocês e contar para quem está assistindo, ó. Toda vez que tiver um cartão de crédito vinculado no seu benefício, você vai ter uma dívida infinita. Nossa! Não tem, na prática, não existe um limite. Por quê? Como todos os meses está descontando ali o valor mínimo, vamos dizer assim, né? Tá tendo um pagamento mínimo, isso vai se renovando. E aí não acaba nunca.
Eu cansei de receber clientes lá no meu escritório que estavam há mais de 10 anos pagando o RMC, Olha. sem sequer desconfiar que era um cartão de crédito. Exatamente, assim, eu já vi, né, e já recebi Uhum. também clientes nessa situação. Doutora, tem um cartão, eu não sei, eu nunca nem tenho um cartão de crédito. O que é isso? Tá lá cartão de determinado banco ou de outros bancos, e aí ele fala, o que é isso aqui? Eu não tô entendendo. Olha que coisa interessante, né? Porque assim, se renova mês a mês essa renovação. Exatamente. Então, isso daí não acaba, né? É Não como tem se fosse um fim. cartão nosso do dia a dia, que todo mês estamos ali pagando o mínimo da parcela. O Exatamente. mínimo da parcela. E aí você fica, é uma dívida impagável. Na verdade, é isso, é Exatamente. impagável. E o que eu percebo, a maior dificuldade é justamente do aposentado, do pensionista identificar. Então, assim, eu sempre oriento, né? As pessoas têm dificuldade de entrar lá na plataforma Meu INSS. Sim. Nós, advogados, também temos, tá? Sim, sim. Mas, assim, insista, procure. Lá na plataforma Meu INSS, o que você pode fazer? Tem um iconezinho, quando você conseguir entrar, que chama extrato de consignado. Baixa aquele extrato, a versão completa, que aí você vai identificar se você tem o empréstimo consignado. E lá no final ele mostra se tem cartão de crédito. Então você vai ver quando começaram os descontos, que banco está vinculado, qual é o valor que está sendo descontado. Hoje, por exemplo, alguém que recebe um salário mínimo, tá? Qual que é o valor máximo do desconto no cartão de crédito? É 5% do valor do benefício. Então, se eu tenho um benefício de um salário mínimo, atualmente 1.412, 5% dá R$ 70,60. Mesmo para aqueles que ganham o salário mínimo, às vezes acham, né? Como é um valor pequenininho, Vai ficar pagando, mas faz isso infinitamente, acha né? que vê um desconto de imposto de renda. Normalmente, quando eu pergunto para os meus clientes que chegam lá 10 anos pagando o RMC, eles falam, mas doutora, eu achava que era imposto de renda, ou que o INSS descontava uma taxinha. Eles acham qualquer coisa menos que é um cartão de crédito. Então, consultem sempre o extrato do consignado, que vocês vão identificar se tem esse desconto vinculado no seu benefício. E outra possibilidade também, para aqueles, né, que têm acesso ao extrato de pagamento mensal, que também está disponível lá na plataforma Meu INSS igualmente. Dá uma olhadinha, porque lá vocês conseguem identificar. Viu uma sigla RMC, ou até mesmo cartão consignado, alerta máximo. E principalmente, se você nunca recebeu um cartão de crédito plástico, você também pode procurar um profissional especializado que ele vai poder te ajudar. Quem está nos assistindo e tudo mais, Olha, vai pegando essas dicas. É importante todo mês no banco lá puxar o extrato do banco para ver se o valor que caiu do salário de benefício é aquele mesmo, se tem um Exato. valor menor. Depois ir lá puxar o extrato no Meu INSS, que é uma dificuldade, né? O sistema às vezes está fora do ar, tem aquela questão da senha do .gov, que aí o pessoal se perde ainda, principalmente o pessoal que tem uma certa idade. Aí de vez em quando eles vão lá e apaga a senha e tem que fazer tudo de novo. Ai. Clientes, nos ajudem. Não mudem a senha do meu INSS. Mas aproveitando e falando em senha do meu INSS, deixa eu fazer um alerta também, né? Porque hoje, com a prática e advogando em todo o Brasil, nas questões de empréstimo consignado, eu identifiquei várias fraudes que se repetem ao longo, são comuns no mercado. E tem uma característica dos nossos clientes, justamente por, né, não terem ali essa alfabetização tecnológica, digamos assim. Muitas vezes eles recorrem a terceiros para ajudar a criar a senha do Gov, ou vão na Lan House para criar a senha lá, para fazer, e às vezes acessam e deixam, né, não deixam aberto, sai da Lan House, mas a sua conta do INSS está vinculado lá, então tenham muito cuidado, porque a senha do meu INSS
ela é como se fosse um ouro, né? Primeiro que hoje o meu INSS está integrado a vários sistemas governamentais, Sim, né? Você está dando acesso ali para as pessoas terem acesso a muitas informações e quadrilhas. É um prato cheio. Exato. Deixou a senha do meu INSS na mão de pessoas mal intencionadas, você pode ter certeza que vai ter problemas, em especial com o empréstimo consignado. Nossa, olha verdade. quantas E, informações, hein? doutora, eu tenho percebido alguns casos que chegam aqui no escritório de clientes que ou eles têm o empréstimo, digamos assim, renovado automaticamente, ou que às vezes vai lá na conta bancária, até se surpreende. Puxa, surgiu um dinheiro Um lá. milagre. Um milagre. Olha, caiu dinheiro na Alguém foi conta. bonzinho na minha vida, tem um dinheiro a mais lá na minha conta. É. E depois acaba percebendo que era um empréstimo, mas até lá, até perceber, gastei. Isso acontece muito, doutor André. Primeiro, porque eu já vou te falar, é comum quem tá ali. Muitas vezes as pessoas já estão num desequilíbrio financeiro, né? Já Sim. estão desorganizados. Quem está desorganizado financeiramente gosta de olhar extrato bancário? Não, Não, de né? jeito nenhum. Aí eu falo que os olhos não veem, o coração não sente, o bolso parece que também não, O né? bolso padece. Exatamente. Então, é comum isso acontecer, né? As quadrilhas, elas acessam seus dados, contratam empréstimos, muitas vezes elas depositam o valor do empréstimo, por quê? O que a quadrilha está ganhando ali? Primeiro, que normalmente são promotoras financeiras, então elas ganham bonificação por bater meta, elas ganham o Uma percentual, comissão. comissão a cada empréstimo que elas fazem, então elas estão ganhando, ainda que o dinheiro vá para a conta do nosso cliente. E aí, muitas vezes quem já está desorganizado financeiramente acha que foi um limite que foi liberado, ou enfim, ele acha qualquer coisa menos que é o empréstimo Menos que é o consignado. empréstimo, menos que é o E aí ele empréstimo. só vai se dar conta depois, quando está sendo descontado, e às vezes os valores são altos, Sim. e aí ele vai procurar identificar e vai falar, "Ih", aí olha lá o extrato, aí vai atrás do extrato bancário e viu, realmente caiu dinheiro na minha conta. E acabou sendo, às vezes, utilizado pelo próprio limite, pelos próprios encargos financeiros. E tem possibilidade de reverter, tá? Hoje, basicamente, a gente tem dois tipos de contratação. Uhum. A contratação, vou falar antiga agora, né? Porque cada vez mais ela tá já sendo eliminada do mercado, que é a contratação formal, Formal. assinatura. Analógica, física, você vai lá Física, né? e tem a documentação para assinar. Isso. Nesses casos, normalmente, quando o cliente não reconhece, a gente tem que fazer uma perícia, né, na ação, lá no Poder Judiciário. E se atestar que aquela assinatura é falsa, ótimo, a gente consegue reverter o problema do cliente. E aí, aquele contrato, mesmo que ele ficou anos pagando as parcelas, ele é nulo, né? Ele é declarado nulo, ou seja, ele não existe Não mais, existe e tudo mais. que foi pago durante aquele tempo pode ser restituído. E aí a grande questão agora é porque a maioria das contratações a partir de 2022 são por meio eletrônico, é um contrato Sim. eletrônico. E toda vez que a gente tem essas alterações, principalmente que migram para o sistema tecnológico, é a hora que as quadrilhas fazem a festa. Nossa, imagina. E eu vou olha. contar para vocês o que a fraude do momento, tá? Então, tem vários. Calma aí. Tem que Você ter. que está nos assistindo. Atenção, né? Atenção. Exatamente. Doutora Verusca, em primeira mão, vai falar sobre a fraude do momento. Então você tem que ficar muito antenado agora para poder entender o que está acontecendo. Porque você pode estar sendo vítima de uma fraude dessa ou pode vir a ser vítima. Então presta muita atenção. Muito bem. Então vamos lá. Tem várias formas, tá? A quadrilha, enquanto a gente tá aqui, eles estão Já estão ali alinhando maquinando, né? Várias coisas. o próximo tipo de fraude. Mas basicamente, tem pessoas que entram em contato via WhatsApp ou até mesmo por telefone, se passando por
ou por um banco determinado, falando, olha, que é da central, do banco Banco X. Laranjinha, da central de riscos, e identificamos uma movimentação diferente na sua conta. Ou até mesmo, que está bem comum, se passando por servidores do INSS, obviamente que não são, tá, gente? Mas, enfim, olha, a gente identificou, e aí a conversa é sempre nessa mesma linha, tá? Então, atenção. Seja se passando por servidor ou pelo funcionário do banco. Olha, a gente identificou que houve uma movimentação nos seus empréstimos aqui e que foi concedido um empréstimo erroneamente. Vai lá na sua conta e veja se entrou o valor X. A quadrilha já sabe, porque foram eles que fizeram o empréstimo. E aí o cliente vai lá, olha na conta dele, tem os 20 mil que o servidor ou funcionário do banco alertou. A pessoa vai achar que é quadrilha, tem todos os dados, sabe o número do benefício, sabe onde caiu, qual data caiu, o valor que caiu. Sim. A pessoa sabe tudo da vida bancária e do benefício daquela pessoa. É óbvio que os clientes vão achar, realmente é um funcionário do banco, realmente é um servidor do INSS, ele está fazendo o favor de ligar, de me comunicar. E aí o que acontece? Qual que é o passo 2 dessa fraude? A pessoa confia, fala, realmente caiu na minha conta. E, graças a Deus, né, nós temos um público de muita boa fé e eles acabam caindo no passo 2 da fraude, que é esses supostos prepostos de banco ou servidor do INSS orienta, fala assim, olha, então, para a gente cancelar isso, né, para esses descontos não caírem diretamente no seu benefício, vamos fazer o seguinte, devolve esse valor para a conta que eu vou te indicar. Será que eu conto de quem que é essa conta que você vai devolver o dinheiro? Não é do banco, não é do INSS, e essa conta é de uma quadrilha. E aí você devolveu o valor que caiu na sua conta para a quadrilha e vai continuar pagando o empréstimo, porque esse empréstimo não foi cancelado. Nossa. Então ele tem 2 momentos, né? A quadrilha vai lá, faz o empréstimo, deposita o valor na conta. Então, tá ali. Esse empréstimo, ele tá válido no INSS, então tá lá. Empréstimo de 30 mil em 84 meses. Todos os meses vai descontando um pouquinho. E caiu os 30 mil ou um pouquinho menos, né? 28, 29 mil na conta do cliente, porque tem alguns encargos, até mesmo, enfim. A quadrilha se aproveita dessa informação, você devolve então o dinheiro para a quadrilha e continua com essa dívida, pagando mensalmente esses empréstimos. Isso cada vez mais está comum. Nossa. E quando essa comunicação é feita via WhatsApp, tem aquele momento que a gente vai dar uma dica valiosa, né? Acho que o doutor André tem que pedir pro pessoal se inscrever no canal pra gente colocar, né? Tem mesmo, porque são várias dicas, gente, muito importantes, não dá para perder, olha. Você quer essa dica valiosa? Então, se inscreve aqui no canal No Direito, canal MSO Advogados, tá? Para poder ter essa dica. Somente quem tiver inscrito é que vai ter essa dica, hein? Então, não perca tempo. Vamos lá, agora. Você continua pagando, na verdade, né? O empréstimo. Isso. E a quadrilha, ela fica com o dinheiro e você acaba ficando aí com esse valor. Lembrei. Eles começam a comunicação pelo WhatsApp, certo? E normalmente eles mandam um link. A conversa é sempre assim, olha, para a gente fazer o cancelamento desse empréstimo, eu sou aqui o servidor do INSS, para a gente fazer o cancelamento deste empréstimo, a gente vai te mandar um link, porque você tem que mandar uma foto. Olha isso. Ou mandar a cópia do seu RG, enfim, eles pedem, né? Cada um tem ali o seu modus operandi, né? Ou a forma de conduzir o golpe.
mas normalmente eles vão encaminhar um link e vão pedir a selfie. E a selfie, pessoal, não é para o cancelamento dos empréstimos, é para fazer um novo empréstimo. Exatamente. Tem clientes que eles falam até assim, como você deve tirar a foto. Então, você deve segurar o seu documento não pode e tirar ter uma boné, foto. Não pode ter boné, porque Pode. ele pega toda a sua questão, a sua visualização, né, a facial, e ainda com o seu documento, para provar que é original. Eles Isso. pegam esse documento Sim. e enviam para o banco. Por quê? Porque hoje a questão digital, ela ajudou muito, mas ela acabou facilitando para as quadrilhas mesmo, né? Ela acabou Isso. facilitando a questão de fraude, a questão de Isso. golpe, justamente por esse acesso. E até tenho visto essa questão até um pouquinho mais avançada, que é a pessoa, o golpista se passando por um entregador ou alguma coisa do gênero, vá ir até a casa daquele beneficiário do INSS e fala, olha, eu preciso agora validar que você recebeu a correspondência, a mercadoria, o que quer que seja, e a minha validação é por selfie. Por selfie. É isso mesmo. E ali? Olha, eu falo que os dados, principalmente a nossa foto, nunca valeu tanto nesse mundo digital. Então, hoje, a gente tira foto, selfie para tudo quanto é lugar. Então, eu quero entrar num prédio. Vou no médico, tiro lá a selfie. Ah, eu vou numa loja, tem uma promoção, tem que tirar a selfie. Ah, eu quero baixar um aplicativo do banco, selfie. Os dados digitais são a nova mina de ouro. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a selfie que eu fiz lá para entrar na portaria de um prédio pode ser vendida, tem vazamento de dados, Sim. e ela pode ser utilizada para outra finalidade, por exemplo, para a contratação de empréstimo consignado. Olha. E, infelizmente, o Brasil ainda não se adaptou ao que diz a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que aquele dado deve ser específico para aquela finalidade, concluindo aquela finalidade, ele deve ser descartado. A gente ainda não chegou nesse patamar. Eu já tive clientes no escritório que tiveram validação de empréstimo consignado usando uma foto do Facebook. Nossa, olha. Retirada do Facebook. Só que o advogado que é especializado, ele consegue, ainda que o banco depois apresente o contrato lá com a selfie do cliente, né, normalmente sorridente e tudo mais, ele consegue cancelar esses contratos, porque tem várias técnicas, mas o que eu posso dizer para vocês, toda a foto, ela tem um metadado, ela tem por trás como se fosse uma digital daquela foto. Então, na foto eu consigo ver que dia que ela foi tirada, que horário que ela foi tirada. Por exemplo, essa cliente que teve a foto retirada lá do Facebook, ela já tinha postado aquela foto 1 ano atrás. E o banco reutilizou, né, as quadrilhas, na verdade, reutilizaram para fazer a contratação do empréstimo consignado. E aí, quando a gente consegue acessar o metadado desta foto e leva isso para dentro do processo, fala, peraí, mas como que ela tirou essa foto? Exatamente a mesma foto em 2024, se essa foto existe desde 2023. Aí ganha o processo. Mas são ações muito, muito mais complexas quando tem o contrato eletrônico do que quando era escrito, porque ali, né, fez a prova grafotécnica, que é a perícia, né, que é responsável por avaliar se aquela assinatura é falsa ou verdadeira, tá resolvido. Agora tá mais complexo, mas ainda assim é possível, tá? Eu acredito que tem muita gente que está assistindo esse podcast e que agora está mais assim atento com essa questão de empréstimos, e se ele for vítima de algum empréstimo, ele, peraí, não preciso de advogado porque assisti o podcast no direito, então agora eu já sei como é que eu faço. Aí eu te pergunto, doutora, o cliente, a pessoa comum, ela tem acesso à justiça por meio do juizado especial, limitado ali aos 20%, aos 20 salários mínimos, né?
É possível seguir por esse caminho? Olha só, doutor André, é importante ter tocado nisso, porque realmente às vezes o cliente fica meio ali, né? Tipo, eu procuro um advogado, eu procuro, e eu vou falar uma coisa, o barato sai caro. Exatamente. Sabe por quê? Primeiro, os juizados são ações de menor complexidade. Como é que você vai comprovar num rito, né, lá no juizado, que não pode nem fazer perícia, já começa por aí, né? Que aquela foto não é sua, que aquela assinatura não é sua, não dá. Não dá. Sempre vai, como vocês não vão ter a chance de fazer as perícias que são necessárias, vai perder a ação, Exatamente. tá? E outro ponto também, Procon. Chega cliente lá falando, mas eu já fui no Procon e não consegui resolver. Não consegue resolver mesmo. Por quê? O Procon, ele só vai chamar o banco para avaliar se aquela contratação é regular ou não. Então, o banco vai apresentar lá a cópia do contrato com o cliente sorridente ou até mesmo a assinatura e para por ali, porque não tem uma fase que permite o que a gente chama de instrução, né? Ou seja, Produção de esclarecer se realmente aquela foto foi encaminhada para isso, se o link era verdadeiro, era falso, enfim. No Procon, ele só registra a reclamação, mas não é apto para aprofundar se realmente aquilo para colher as provas, na para colher as verdade, provas. que precisa, Então, né? tem que ir para a justiça. E aí é o que eu falo, né? Tem que ter um profissional especializado, porque nós temos vários advogados, mas nem todos ainda sabem atuar no empréstimo consignado. É algo relativamente novo, vamos dizer isso, para o mundo do direito. Eu acho que a maioria dos advogados aí se deram conta, principalmente da pandemia para frente, né? Nem todos ainda têm a expertise para atuar nessas ações de empréstimo consignado, então é importante, né, você também saber quem você procura. E até mesmo porque as fraudes, elas vão cada vez mais renovando, elas vão ficando cada vez, né, elas ficam cada vez mais elaboradas, até você contestar, eu vou no Procon para contestar que não foi eu que fiz, ou que fiz achando que era o banco, achando que era o servidor, até para você falar sobre isso, não vai ser atendido, até no juizado mesmo não vai. Então, né, que se recomenda é sempre que procure um profissional especializado, né, para que te atenda, para que consiga aí resolver e te dar, né, uma melhor solução. Isso, exatamente. Deixa eu alertar o pessoal também. Nossa, é tanta fraude que tá vindo aqui na minha mente, mas tem uma também que é muito importante. É importante. E eu fico assim, com o coração partido. Quando os clientes chegam até a mim, né? Eles ficam muito ressentidos, assim, né? Falar, nossa, como eu fui... Porque eles foram enganados. Né? Eles foram enganados. Então, eles têm esse sentimento de frustração. Porque, assim, nossa, eu fui enganado. E para eles é tão, né, assim... eles falam, como é que eu caí nisso, né? E às vezes ficam até com vergonha de procurar o advogado ou contar para a família o que está acontecendo. Então, assim, primeira coisa que eu falo era irresistível você não ter caído nessa fraude. Eles fazem de uma forma que a gente não poderia esperar outra conduta do cliente. Até às vezes eu fico pensando, né? Se eu não tivesse esse conhecimento que eu tenho, se alguém me ligasse, falasse para mim, olha aí na sua conta, você viu que caiu 20 mil? Vi. Olha, seu benefício é tal, número tal, seu CPF é número tal, isso aqui do banco. O número da sua conta é tal. Ele vai confirmar todas as informações. Acho que eu também ia cair nesse golpe. Sim. Então, assim, não tem como a gente esperar outra conduta. Então, se você passou por isso, primeiro, infelizmente, é muito mais comum do que você imagina. Exato. Não deixe essa vergonha ou até mesmo isso te levar para um lado de você não procurar ajuda, tá? Na maioria das vezes a gente consegue reverter essas situações, tá? E um outro ponto dessa fraude, ainda dessa fraude específico, às vezes quando não tem a ligação ou a conversa via WhatsApp,
partindo ali pela quadrilha, existem links patrocinados, né? O que a gente chama de link patrocinado no Google. Sim. Então, às vezes a pessoa não recebeu a ligação, mas de boa fé, viu que o dinheiro caiu, ela fica desesperada, ela fala, vou procurar na internet como é que eu faço para devolver esse dinheiro, porque eu não quero o empréstimo. E ela digita lá, por exemplo, cancelar empréstimo do banco Laranjinha. E aí o primeiro link que vem lá no Google, adivinha de quem é? É o Laranjinha que tá lá, é o banco Laranjinha que tá lá piscando para você. É, mas não é o banco oficial do Banco Laranjinha, e sim a quadrilha. Hoje, né, a gente consegue colocar anúncios no Google. Sim. E a quadrilha também já tá na internet, ó, faz muito tempo. Aí você clica, você vai ser redirecionado para um WhatsApp que vai atender lá com o logotipo do Banco Laranjinha, mas não é o Banco Laranjinha. Então, assim, quando vocês caírem numa situação dessa, caiu dinheiro na sua conta, primeira coisa, procura um advogado, porque ele vai saber procurar o meio oficial para reverter aquela situação, se for o caso, devolver o dinheiro, enfim, tá? Ou se for o caso, né, caiu dinheiro na sua conta, se você não gaste, e aí o advogado depois vai esclarecer isso para o juiz, muitas vezes a gente consegue depositar judicialmente, ou se você gastou, também não era o ideal, mas ainda assim tem o que fazer, porque normalmente as decisões da justiça falam o seguinte, olha, você recebeu 20 mil reais, mas ganhou ação, no total você tem que receber 50, então como você já recebeu 20, vamos compensar. Então, em vez de levar os 50, vai levar 30, porque já vai deduzir o que você gastou. Exato. Tá? Então, isso também é um ponto importante. Importante. Doutora, a gente está caminhando aqui para uma reta final, mas antes eu queria fazer que você me ajudasse a dar um alerta, porque tem essa questão de empréstimos, tem a questão dos cartões que nós falamos, e também por vezes tem algumas entidades que fazem desconto ali no salário do beneficiário. Tá. É um sindicato tal, é uma associação tal, é um valor para ajudar as criancinhas de não sei da onde. Tá. Hoje eu percebo que tem muita gente que tem acesso à folha de pagamento do segurado. Como é que o segurado ele percebe esses descontos? Como é que ele faz para se livrar desses descontos? Tá. Então, mais uma vez, percebeu que seu benefício está diminuindo. Vai lá no advogado que ele vai conseguir identificar para você. Sim, é uma realidade. Hoje tem várias associações que estão, da mesma forma que entra o empréstimo consignado indevido, também entram lá no seu benefício e começam a descontar. E aí é perceber, benefício derretendo, procura o profissional. É sinal de alerta, né? Porque também eles utilizam da mesma técnica. A pessoa não assinou nenhum contrato. Muitas vezes eles pegam, é um contrato eletrônico que eles tiveram acesso a alguma fonte de dado, foto, enfim. E vão lá e tem a autorização para fazer com que todos os meses o INSS desconte essas taxas de associação. Também é possível reverter isso judicialmente. Sempre é possível. Então, se a gente pudesse dar um resumo de toda essa live, percebeu o seu benefício diminuindo, tem que procurar o advogado. Sempre é possível. Inclusive, para aquelas questões dos cartões impagáveis, né? Também, isso principalmente. RMC. Então, percebeu lá cartão consignado ou RMC, também é possível aí a gente, né, acabar e verificar essa questão dessa dívida impagável. Porque é importante, porque muitos têm, eu vejo os extratos, enfim, né, dos próprios clientes ou de quem nos procura, e tem lá, mas doutor, eu nunca vi, não recebo. Nunca recebi o cartão. Nunca recebi um cartão e eu não termino de pagar isso nunca. A pessoa já fez diversas renovações, já fez outros empréstimos e aquele cartão, ele continua, né? Ele é realmente impagável. Eterno. Ele é a dívida infinita. Eu tô falando de dívida infinita. É isso mesmo. Então isso é importante também. Essa live foi maravilhosa. Pena que
Mas Tempo já? passa rápido. Mas Isso tava é, tão isso é bom. boicote das quadrilhas dos bancos. Também hein? acho. Sim. Também acho. Primeiro, agradecer a Kelly Ah, por estar aqui fazendo companhia, essa minha sócia querida. prazer. Considerações? Ai, olha, eu gostaria de agradecer à doutora Verusca, ao doutor André, meu sócio. Assim, espero que nesse podcast tenha esclarecido, tire muitas dúvidas das pessoas e que elas, né, realmente comecem aí a tomar cuidado, comecem a olhar o seu extrato com mais cuidado, para ver realmente aí o que está, né, acontecendo. E dicas maravilhosas. Doutora, muito, muito, muito obrigado. Só gratidão mesmo. Gratidão, né, por hoje, gratidão por esse podcast incrível. Obrigada. Doutora Verusca, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Dicas valiosas para quem está nos assistindo. Acho que o pessoal que acompanhou esse podcast até o final não vai mais cair em golpe. Exatamente. Já vai ficar com a lanterninha ligada Fica de ali. olho. Será que é? Então já vai ficar de olho. Pois é. E é muito importante, né, essa informação, né, para que todos aí, infelizmente, esses golpes estão numa crescente. Então, é muito importante. Aproveita, então, já manda esse vídeo, né, compartilha lá com as pessoas, nos Exato. seus grupos, porque, de fato, isso vai poder ajudar você e mais muitas pessoas que de repente já caíram no golpe ou que não vão cair no golpe porque assistiram aqui o Exatamente. podcast. E Exatamente. aproveita, o pessoal que quiser te encontrar, suas redes sociais. Tá. O meu Instagram é o @verusca com K Costenaro ou o @Costenaro Advocacia, tá? Perfeito. E também quero agradecê-los. Eu fico muito feliz e me sinto em casa aqui. Então, doutor André, um querido, doutora Kelly, fico muito feliz pelo convite. E estamos juntos. Todas as vezes que precisarem aqui, compartilhar aí com os nossos clientes, né? Tenho certeza que estarei aqui a postos para a gente poder difundir essas informações e o trabalho que vocês fazem realmente é excepcional, né? Porque quantas pessoas precisando de informação, não só no empréstimo consignado, mas nas aposentadorias, trabalhista, enfim. Então, vocês estão cumprindo aqui o Mr. D realmente levar a justiça, levar o direito às pessoas. Obrigada. A gente fica muito feliz. E você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, gostaram desse podcast? Gostaram das dicas? Gostou? Clica aqui no like, naquele joinha, compartilhe, principalmente se você for jovem, compartilhe ali com o vovô, com a vovó, com o tio, com a titia, porque são dicas valiosas. Auxilie eles a olhar o extrato, a olhar ali a folha de pagamento do INSS. E fiquem por aqui, que toda semana tem episódio novo do podcast No Direito, com dicas iguais a essa que a doutora Verusca passou, tá? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.